Porque o habite, ele significa que a sua casa está habitável, ela está pronta, ela está apta para moradia, né? A maioria só se preocupa com o alvará, né? Preciso do alvará para começar a construir. E aí? Terminei de construir, eu faço o quê? E ele tentou fazer todo esse cálculo sozinho, ele mesmo entrou lá no gov.br, criou seu CNO e no final das contas ele viu que o imposto ficou muito alto, né? Saiu uma guia gigante para ele pagar. Como que uma pessoa que está começando a obra dele sozinho, sem ter uma construtora, sem ter um acompanhamento, que muitas vezes ele mal pagou o engenheiro ou o arquiteto para aprovar o alvará, como que ele sabe que ele tem que procurar um contador? De que forma que ele aborda esse assunto? Ele tem que procurar quem nessa hora? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexões e Construções. E o tema de hoje é regularização de imóveis e tributação de obras. Bem, estamos aqui com as nossas queridas Jéssica com G e Jéssica com J, né? Como todo podcast, eu gosto de começar perguntando um pouquinho sobre a história de cada uma de vocês. Então, quero saber de onde vocês vieram, né? Qual que é a cidade natal, o que fez vocês irem para Sinop, como que vocês trabalham hoje, no que atua hoje. Então, pode ser você, Jéssica com G? Pode. Eu sou natural de Nova Canaã do Norte. Estou aqui em Sinop já faz aí os seus longos 11 anos que eu estou aqui. Vim em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Vim também para me especializar, para estudar. Atrás dos nossos grandes sonhos, né? Aqui eu consegui fazer a minha primeira faculdade, fiz Ciências Contábeis. Hoje eu estou cursando pós-graduação em Gestão de Processo. Tenho 15 anos de especialização em Departamento Pessoal, Legislação Trabalhista. Sou mãe de uma princesa também. E eu trabalho hoje como gerente administrativa numa empresa de biomassa. E hoje também estamos atuando aí com uma parceria, né, com a Jéssica Thomas, a arquitetura. Eu entrei com ela junto na parte tributária para fazer regularização de obras. Muito bem. Bom, eu sou a Jéssica Tomás, sou arquiteta, sou natural de Colíder. Eu sou formada em arquitetura já tem 8 anos. Vim embora para Sinop no ano de 2019. Só que essa vinda de Colíder para Sinop foi realmente em busca de novas oportunidades, né? Porque se chega um momento da sua profissão que você já começa a se limitar. Então, quando a gente está no município pequeno, você começa a enxergar um teto que você já não tem mais aquela grande quantidade de obras que você deseja, né? Outras oportunidades de crescimento na parte de profissional mesmo, novas especializações. Foi quando a gente decidiu vir de Colíder para Sinop para montar o escritório. A Escopo, ela não nasceu diretamente da arquitetura e da engenharia, né? Então, ela começou através dos projetos de energia solar. Então, a gente já veio com um caminho de, montando um escritório de energia solar. E, aproveitando esse gancho, esse braço da área da engenharia, nós começamos a agregar várias funções dentro do escritório. A especialização ali da parte da arquitetura, o design de interiores, paisagismo, projetos de climatização, né? E, enfim, a gente trouxe a parte de regularização de obras também. Então, foi mais ou menos esse passo a passo que a gente seguiu para vir embora para Sinop. Bem, meninas, como a gente sabe que hoje a grande sociedade, né? Vamos falar de um termo generalizado. A grande maioria hoje constrói sem saber o que é regularização do imóvel, né? Então, ou seja, a pessoa começa a construir, muitas das vezes nem o projeto, o alvará, ela foi atrás. Então, hoje, eu queria começar com vocês, eu queria que vocês explicassem pra gente, pro nosso público, para aquelas pessoas que começou desse jeito, sem documentação nenhuma, e por que tem que ter documentação, né? E eu quero que vocês falem também, não sei qual das duas vai falar, mas vocês dão o passo a passo de quando, dá um exemplo meu, eu quero construir uma casa e eu não tenho condições para mim ir lá e pagar agora um engenheiro, ou se eu tenho para pagar um engenheiro, eu não consigo dar início na obra, que é fazer a regularização antes mesmo de começar, né? Que é o alvará, que é fazer o CNO e assim por diante. Então, as pessoas hoje em dia, os engenheiros, simplesmente eles fazem o projeto, entregam na mão da pessoa, e eles costumam não dizer qual que é o passo a passo que a pessoa tem que fazer. Eles não sabem que você tem que recolher um INSS da obra, eles não sabem que eles têm que ter uma nota fiscal para dar baixa na prefeitura na hora de tirar habites. Então, eu queria que vocês explanassem um pouquinho do zero
sobre o assunto para que as pessoas que começou lá do zero, implantando tijolo por tijolo, por que eles estão irregular hoje e o que eles têm que fazer, né, depois para poder estar regular. Isso. Normalmente a gente começa pela parte da arquitetura, que é quando a gente vai montar o seu projeto inicial, que é a planta baixa ali, como você vai esquematizar como que vai ser a casa no lote, dentro de todas as normativas, né? Então, quando você busca um profissional, existem vários profissionais hoje que atendem diversos padrões. Então, você pode procurar um profissional e ele vai te dar, sim, várias opções de pagamento, principalmente para aqueles que não têm condições. A gente consegue se adequar e fazer uma oferta e uma proposta para que ele possa construir de uma forma legal, né? Que ele tenha o seu projeto executivo legal e que ele tenha o seu alvará de construção e dentro de todas as normativas. Porque essas normativas, elas não estão ali simplesmente por bonito, né? Ela está ali para que a sua casa ela tenha uma melhor qualidade, uma ventilação boa, um recuo que você não tenha patologias da obra. Então, assim, um quarto que ela tem uma medida mínima. Então, você começa desde o início procurando um profissional para que a sua casa ela fique também com uma qualidade de vida, né? Um espaço bom, né? Ali quando a gente faz ali a elaboração do projeto inicial. E na construção, a arquitetura, ela não é simplesmente você pegar o projeto e dar início e vou seguir na construção, né? Então, assim, a gente dá toda a entrada na prefeitura para você tirar o seu alvará de construção. Quando você termina a casa, você dá a entrada no habite, porque o habite, ele significa que a sua casa está habitável, ela está pronta, ela está apta para moradia, né? Então, a maioria só se preocupa com o alvará, né? Sim. Vou tirar, preciso do alvará para começar a construir. E aí? Terminei de construir, eu faço o quê? A maioria para nessa etapa. Não se preocupe em tirar o seu habite, né? Então, que a sua casa ela está pronta. Mas aí a construção ela também não para no habite, né? Então, ela tem outros processos a se seguir. Então, você precisa tirar o habite, você precisa ir para o próximo passo, que é a averbação da casa, que você vai fazer a averbação da construção. Só que aí, voltando um pouquinho atrás, quando eu finalizo o projeto e eu vou dar entrada na prefeitura para que ela seja uma obra legal, eu também tenho que dar entrada no Cadastro Nacional de Obras, que é quando a gente precisa também, que a contabilidade ela tem que andar lado a lado com a arquitetura também. Porque ali você não tem só as tributações da prefeitura, você também tem as tributações dentro da Receita Federal, né, que você vai fazer todos os recolhimentos do INSS dos prestadores de serviços que estavam ali na obra. Então, não é só o INSS QN da prefeitura, mas sim a gente tem outros impostos a ser recolhidos. Quando você começa uma obra do zero e você vem com todos os passo a passo e vem fazendo todos os recolhimentos, você tem no final uma obra regular, uma obra bem mais valorizada, uma obra que quando vai para inventário você tem uma menor dor de cabeça, segurança para os seus filhos, porque você já tem uma obra que ela seguiu todos os seus processos, né? Todas as suas diretrizes. Só que o que acontece? A maioria das pessoas, elas estão tão preocupadas em somente tirar o seu alvará, o seu projeto inicial, que elas estão esquecendo que elas têm outros processos a ser seguidos, né? A gente tem outros passos. Só que também acontece que a maioria dos profissionais não estão preocupados de passar para o cliente, né? Você vai fazer o projeto comigo, mas nós temos outras etapas também para ser seguidas, né? Então o pessoal fala assim, os projetos pela Caixa Econômica é muito mais burocrático. Por quê? Porque lá no financiamento você tem que fazer todos os passo a passo. Quando é uma obra sem recurso financeiro pela instituição, você a grande maioria fica irregular. Deixa sempre para a última hora. Deixa sempre para a última hora. Você só vai pensar em regularizar a casa ou quando você recebe uma notificação da Receita Federal ou quando você precisa vender a casa e a casa não está averbada, aí você tem que correr atrás do profissional, juntar toda a documentação e parou na metade do caminho. Aí você descobre que você tem um tanto de INSS a ser recolhido pela Receita Federal, e aí você tem que pagar aquilo, aí você tem que averbar a construção, e aí você tem um bom negócio para vender a casa e você não consegue vender a casa. Ou, de repente, você faz um grande investimento numa sala comercial e aquela casa ela não tem o habite, então você não consegue tirar o alvará de funcionamento. Então, são grandes processos que, normalmente, a gente vem pulando grandes etapas, né? A maioria fica preocupada realmente só na planta baixa, só na fachada, né? Não se preocupa em fazer uma obra do início ao fim com todos os seus processos. Eu acho que tem erros de todos os lados, né, na hora da gente construir grandes sonhos. Porque primeiro, uma casa construída,
é um sonho, né? De todo mundo, sem exceção, é um sonho. Desde que ela seja de alto padrão, médio ou baixo. Ela não deixa de ser um sonho. Então, eu acredito que a falta do profissionalismo para estar explicando para a pessoa o que é uma construção, porque, como você disse, não é só um alvará, né? Não é só você ir lá tirar a sua ART como profissional e tirar o alvará e acabou naquilo, né? Então, o que acontece? A partir do momento que você não pegou a nota fiscal, que você não pegou a nota fiscal do seu arquiteto ou do seu engenheiro, já a Receita e a Prefeitura já vai calcular uma base de taxa em cima uma estimativa em cima da metragem, né? Isso. E não em cima daquilo que ele realmente pagou. Às vezes acaba recolhendo 2 vezes, né? Às vezes você entrega para o cliente as notas fiscais, tudo certinho, e na hora que ele vai fazer o seu recolhimento, ele não aplica, ele não coloca, ele não apresenta as notas fiscais para o profissional e simplesmente faz uma estimativa e ele acaba pagando 2 vezes. Nós pagamos 2 vezes, né? Porque eu vou pagar, ele vai pagar novamente, sabendo que ele consegue fazer esse E a grande estimativa, onde que ela entra? Ela entra no valor atual hoje do custo, né? Então, se lá atrás, há 10 anos, você pagou, por exemplo, R$50 num tijolo, hoje você está pagando 200 num tijolo, né? Então, é TBI que chama isso? Acho que é TBI, né? Então, tirando os custos de dentro da tabela de TBI, é onde que a gente acaba pecando, porque a gente vai pagar, como você disse, vai estar tributando uma taxa que talvez teria pago lá atrás e por uma coisa simples que só faltou o quê? Comunicação entre o profissional, né? E a pessoa que está construindo. Sim. E você, Jéssica, onde que você entra em relação à parceria sua com ela como contadora? Você poderia nos explicar como que funciona do zero, quando uma empresa ela acompanha a arquitetura, acompanha o contador? Sim, tem várias formas, né? Na contabilidade, hoje, depende muito do que tipo de serviço você contratou. Exemplo, se você contrata uma construção civil direta, geralmente você pode escolher se você quer fazer a folha de pagamento, né? Você pode fazer ela uma obra total ou parcial. Como que funciona? Qual que é a diferença da obra total e parcial? A total é quando eu contrato uma construção civil e 100% ela vai entrar, eu entrego o projeto da casa, né? A arquiteta entrega o projeto da casa e ela vai fazer 100%, desde ali do tijolo, pintura, vai entregar a chave na mão do proprietário. Isso é uma obra total. Quando acontece esses tipos de caminho, automaticamente vai se cadastrando, né? Registrando os colaboradores na folha de pagamento, abre-se o CNO dentro da Receita Federal, vai registrando os colaboradores e vinculando mensalmente. Então, toda vez que você fecha a folha de pagamento, o seu INSS já está destinado. Né? Então, quando você contrata uma construção civil que tem um CNPJ, é a forma mais tranquila, vamos dizer assim, de você conseguir comprovar tudo. Que daí você já consegue, através da folha de pagamento, né, vincular isso na Receita Federal. A obra parcial é quando, por exemplo, eu contratei uma construção civil, mas eu quero que ela só faz o início da obra, que seria o... Estrutural. Isso, estrutural. A obra verde, cinza. Isso. Mas aí eu quero que X empresa, eu vou contratar um outro CNPJ, que eu prefiro que a pintura seja por esse outro CNPJ. A iluminação eu quero que seja de outro CNPJ. Então, daí ele já passa a ser uma obra parcial. Só que esse ainda você consegue também, com o CNO, você vai vinculando esses colaboradores e vai descontando o INSS mensalmente. E temos também a parte que é mais complicada, difícil de provar, que daí já não tem sempre, assim, vamos dizer assim, não é tudo que tem nota fiscal, às vezes é através de recibo, né, que você tem que provar que quando você contrata o prestador de serviço. Que daí ele já é ali vamos dizer, um servente, um pedreiro, que ele tem a sua equipe e ele começa a colocar lá na obra e não faz esse fechamento da folha de pagamento. Então, tem como você declarar, tem a parte do CNPJ, que é mais fácil, mensalmente você está declarando, e ainda assim você tem que fazer o fechamento lá do INSS, senão ele só vai ficar lá, e a Receita Federal vai saber que você descontou o INSS, mas ainda assim você tem que fazer a regularização da obra, só que já está lá o cálculo, né? Já fica mais fácil, você vincula essa folha mensalmente. Já o prestador de serviço não, né? Você vai ter que provar, juntar a documentação, juntar os recibos, e provar para a Receita Federal. E por que isso é tão importante hoje? Como que a Receita Federal, ela sabe que tem uma obra lá? Como que a Maria Verônica, ela fez uma casa, por exemplo? A partir do momento que você emite o seu alvará na prefeitura, a Receita Federal, ela cruza o banco de dados dela, junto com o banco também,
e ela entende que a Maria Verônica já hoje possui uma casa. E daí ela pensa assim, e cadê o INSS daqui? Cadê o INSS que deveria estar aqui? Então é onde ela começa a te autuar, né? Ela tem um prazo aí de 5 anos para te autuar, vem aí notificação através de correio, SMS, e se você não regulariza, você fica aí pagando juros e multa, né? Isso. Quando for fazer o cálculo. Nós temos uma tabela de cálculo, né? E vamos supor que a Receita acha, através desse alvará, através da metragem de construção, vamos dizer assim, Isso. né? Que a sua casa custou R$200.000, porque a tabela da Receita Federal é muito alta. Só que quando a gente joga na tabela de cálculo para fazer simulações para os clientes, a gente identifica que ela custou R$80.000. Então, olha como que você economizou para daí, então, tributar o INSS para você conseguir fazer esse pagamento para a Receita Federal e conseguir se regularizar 100%, né? Tá, Jéssica, mas vamos só falando sobre essa regularização desses imóveis. Eu queria que você falasse só um pouquinho mais relacionado àquelas pessoas que construiu sem regularizar nada, a não ser tirar o alvará. Por exemplo, ele ainda... Porque hoje em Sinop, vamos colocar aí que devido às normativas da prefeitura, o plano diretor que foi, né, colocado tudo novo, tudo zero bala aí, né? Então, as pessoas hoje em dia não conseguem mais construir se não tirar o alvará. Então, pelo menos, o mínimo ele tem que ter, que é a aprovação do alvará, né? Mas constrói com o alvará e, como você disse, o prestador de serviço construiu para mim, né? Como que eu, Verônica, vou cobrar isso de um prestador de serviço que ele cobrou, vamos supor, enquanto uma construtora hoje está me cobrando aí R$2.000, R$2.500 por metro quadrado, ele me cobrou R$900. Como que eu vou fazer esse domínio de mostrar que eu paguei aquele pedreiro, que ele pagou o INSS e a gente sabia que ele não tinha como fazer aquilo? Então, como que regulariza aquilo que não está regular? O início, assim, para a população mesmo, que serve de um alerta, né, para a população, para quem ainda vai iniciar, se for contratar esses prestadores de serviço, que já solicite, né, que tudo que você vai contratar desde o início, arquiteta, preciso de recibo, engenheiro, preciso de recibo, pedreiro, ajudante de pedreiro, servente, você já vai emitindo os recibos, né, e anexando esses comprovantes de pagamento. Mas eu tenho certeza que o público que mais vai chamar atenção hoje aqui nesse podcast é o público que já está com a casa pronta e que precisa, né, provavelmente só tem o alvará e talvez a habits, vamos dizer assim, só que agora precisa regularizar, né, as suas pendências na Receita Federal. Então, assim, o primeiro passo é você contratar profissionais qualificados, né, arquiteto, contador ou advogado que mexe com essa parte tributária. Vocês podem também contratar a Normatize, que a gente vai orientar vocês, e vocês vão precisar, já estou habitando na minha casa, já tenho uma alvará, já tirei meu habits, agora vamos para a regularização. O profissional habilitado, ele vai abrir o Cadastro Nacional de Obras, que é o famoso CNO, e você vai precisar ir até esses prestadores de serviço e solicitar no mínimo recibo, né? Que a gente vai ter que montar um processo dentro da Receita Federal para regularizar. Então, através de provas, comprovantes bancários, a gente começa a fazer essa regularização e também consegue fazer o cálculo desse INSS. Jéssica, você pode dizer para a gente qual que é a diferença de alvará, habits e averbação? Para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, porque para mim era tudo um só. Não, o que o primeiro passo que a gente faz ali, depois que o projeto está pronto e tudo mais, o primeiro passo é o alvará, onde você tem como é que fala? Você tem autorização para dar início à construção, que é o alvará de construção. Então, você vai dar ali início à construção, só que no momento que você tira o alvará, a Receita Federal ela já recebeu ali a notificação que, tem uma pessoa que ela vai dar a entrada, que ela já vai começar a construção. Após esse alvará, o ideal é que você consiga já contatar um contador, tudo certinho, para que você faça o seu cadastro nacional de obras, né? Que você, paralelamente, além de tirar o alvará e dar início à construção, você também faz no cadastro nacional já a sua obra, você já faz o cadastro ali inicial. Beleza, comecei a construir a casa, estou cadastrada ali no CNO, venho todos os meses fazendo as aferições da obra, porque além da aferição na construção que você faz, o acompanhamento da fundação,
né, de todas as etapas da obra, também tem todas as etapas dentro da Receita Federal. Terminei a casa. Próximo passo é fazer o habite-se, que é aí que vem o fiscal da prefeitura, ele vai fazer a fiscalização da casa, vai conferir se a casa foi feito tudo certinho, conforme o projeto que o profissional fez, e aí ele vai emitir o habite-se, vai dizer que aquela casa está habitável, ela está pronta para moradia. Terminei o habite-se, aí eu vou lá e faço a finalização dentro da Receita Federal, que é onde fecha o processo, que eu, além de ter aquele acompanhamento do CNO e das aferições durante a construção também, a Receita Federal também vai receber a notificação do habite-se, quer dizer que a conclusão da casa chegou ali ao final, terminou a casa. Só que eu tirei o habite-se, eu tenho mais um passo, né? Que na hora que faz a Receita Federal, ela recebe essa notificação do habite-se, você vai tirar a certidão negativa de débitos, né? Que é onde você vai fazer o fechamento total de todos os INSS que foi recolhido, todos os impostos, vai sair uma taxinha lá, aonde você vai tirar a CND, que é a certidão negativa de débitos, e você pega toda a documentação da prefeitura, com o arquiteto, mais essa documentação que o contador ela vai montar para você, você vai até o cartório e vai fazer a averbação. Lá na matrícula eu vou averbar, eu vou escrever na matrícula que naquele terreno foi construída uma casa com X metro quadrado, tudo bonitinho. Aí eu estou regular, que finaliza no momento que eu averbei a construção. Eu escrevi na matrícula que ali foi construída uma casa de tantos metros quadrados e a casa ela está regular. A casa regular, você consegue fazer um financiamento rápido, né? Ela está pronta para o financiamento. Essa casa ela tem uma valorização de imóvel muito maior do que uma casa que você só fez o alvará, deu o primeiro passo, porque é uma casa que ela está pronta para o mercado, né? Sem contar que não é só a casa, mas também a própria edificação comercial, que para você funcionar, você também precisa ter um habite, você precisa ter também essa obra finalizada, né? Jéssica, você conseguiria falar na parte tributária, contábil, desde quando que o CNO se tornou obrigatório? Sim. Ele se tornou obrigatório desde outubro de 2018. Antes ele era conhecido como SEI, né? Aí ele passou a ser CNO. A lei, ela vem desde 2018, né? A questão da aferição na Receita Federal, esse cruzamento de dados. Então, o que não é hoje se fala muito hoje sobre essa regularização, sobre a abertura de CNO, sobre esse fechamento de INSS, mas ela não mudou agora, recente, né? Ela já é antiga. E o que mudou nisso tudo? O que tornou isso à tona, vamos dizer assim agora, ainda mais aqui no nosso município? A questão da fiscalização. Antigamente tinha um fiscal lá na sua obra, né? Hoje não precisa mais, hoje é tudo virtual. Então, o que mudou nisso tudo? A tecnologia, que é feito o cruzamento do banco de dados, né? Entre Receita Federal, entre o INSS, que é o governo, entre o cartório. Então, por isso que hoje se fala tanto em regularização dessas obras. E falando ainda na parte da contabilidade, quanto a esse recolhimento, como que uma pessoa que está começando a obra dele sozinho, sem ter uma construtora, sem ter um acompanhamento, que muitas vezes ele mal pagou o engenheiro ou o arquiteto para aprovar o alvará, como que ele sabe que ele tem que procurar um contador? De que forma que ele aborda esse assunto? Ele tem que procurar quem nessa hora? Ele precisa procurar uma empresa especializada, né? Que entende da arquitetura, que começa ali na arquitetura, que vai fazer a verificação se já tem alvará, se não tem. E tem alguns casos que não tem nem projeto, né? Não tem nada. Às vezes pode ser aquele que está no início e tem a sua dúvida pelos burburinhos que tem no município referente às regularizações, ou aquele colega que do nada recebeu uma cartinha da Receita Federal que tem um grande valor, um débito pendente na Receita Federal, e ele não sabe o porquê que ele tem, ou ele é notificado pela própria prefeitura que tem uma construção ali e ele precisa se regularizar, ele tem que pagar o seu alvará, ele vai pagar a sua multa que é a multa da regularização que a prefeitura passa, que é para você poder regularizar uma obra já construída também. Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Através da notificação. Se você não regularizar ali durante 4 anos e 11 meses, ela vai te notificar. E aí, então, você precisa procurar os profissionais qualificados na área, que é arquitetura e contabilidade,
né, um contador para você regularizar tudo isso. Antigamente se passava muito batido, né? Dava os 5 anos e entrava a decadência. Então, muitas pessoas construíam ali, tiravam o seu alvará de construção e falou, não, eu vou ficar ali meus próximos 5 anos naquela residência, não vou dar sequência, porque daqui 5 anos o meu imposto ele vai ter a decadência e eu não vou pagar mais esse alvará. Eu não vou precisar fazer mais esse recolhimento. Hoje já é obrigatório. Hoje não já, fugir. Hoje já não tem mais como fugir. Faltando 30 dias para dar os 5 anos, você recebe a notificaçãozinha ali que você precisa prestar conta na Receita Federal. Ele já te dá uma data, porque para você não deixar passar batido e aquele prazo chegar nos 5 anos, ele não te deixa chegar nos 5 anos, já vai diretamente para a dívida ativa, né? E aí você precisa fazer essa regularização. Aí você vai ter uma multa em cima do porquê que você não pagou e tudo mais, né? Multas e juros, correções monetárias. Então, assim, antigamente passava-se batido. Só que, assim, mesmo aquele que está próximo dos 5 anos, você ainda tem um período de decadência, né? Então, você ainda vai conseguir um abatimento, né? Desde quando a casa ficou pronta. Então, por isso que é muito importante você contratar um bom profissional. Por quê? Porque lá na aferição, dentro da Receita Federal, ele vai dizer... Vai pegar o seu alvará, que provavelmente vai ser aquele alvará antigo, né? Vai pegar aquela numeração e vai fazer um lançamento manual. E aí ele vai pegar aquele alvará e vai dizer, olha, essa casa começou no X dia e ela terminou nesse dia. E aí começa a contar a partir da finalização ali da construção. Então vai jogar uma estimativa de quando que a casa realmente terminou. Para que você não diga que a sua casa terminou uns 6 meses... antes ali, mais ou menos, da data que você recebeu a conclusão ali da notificação, porque o seu imposto vai ser muito maior, né? Então, quando você coloca, não, mas eu terminei a minha casa, já tem 4 anos que eu terminei a minha casa, eu levei 1 ano de construção. Então, eu tenho 4 anos ali para trabalhar essa decadência também. Você pode nos dizer um pouquinho como que funciona, como que eles se falam, que eles se conversam entre a Receita Federal, Prefeitura, se existe algum sistema, alguma coisa que eles se conversam para vocês falarem que hoje em dia não tem mais como você não ser notificado? Sim, a partir do momento em que o proprietário da obra, ele emite o alvará, daí nós temos ali, né, a rede SIM. A partir desse momento, a Receita Federal já consegue identificar que você está regular se você não conseguiu regularizar a questão de abrir a abertura do CNO e os recolhimentos dos impostos de INSS, né? Ou seja, o banco de dados estão todos interligados. Todos interligados. Hoje a tecnologia veio realmente aí para... E cada dia que passa vai ficando mais difícil da realização dos sonhos da casa própria, né? Falando para quem não tem condições, né? Mas hoje em Sinop tem vários profissionais que a gente consegue atender desde o pequeno até o grande, né? Então, assim, tudo é questão de planejamento. E não é difícil uma casa de 60 metros quadrados, 70 metros quadrados, que é uma casa popular, você consegue sim se reorganizar financeiramente. Para não deixar passar batido essa questão da tributação, porque a prefeitura mesmo, ela abre diversos programas sociais onde ela auxilia e também como se fosse bonifica, né? Ele acaba não pagando. Tem uma certa metragem que a própria prefeitura dá desde o projeto até a finalização, né? Parece que tem mesmo esse apoio da prefeitura com a população, né? Isso, então assim, só que aí ela vai só até o Habite-se também. Só que se você conversar e tiver, procurar um profissional competente da área da contabilidade, da área da tributação, ele vai também fazer um acompanhamento com você nessa casa de 60, 70 metros quadrados, para você poder fazer a verbação, chegar até no final, realmente o final mesmo da sua construção, onde você faz a verbação da casa na matrícula. Porque assim, você vai ter um seguro muito maior, porque se você tem filhos, isso facilita muito no inventário, né? Você quer refinanciar a casa para fazer um investimento, você consegue colocar a sua casa como garantia porque ela está regular, né? Ela está tudo dentro das normativas, certinho. E você conseguiria contar um case de sucesso e um outro de insucesso relacionado a esse tema? A gente tem, né? Alguns clientes que passam que, por exemplo, algumas casas que você constrói, faz puxadinhos e você vai para tirar o habite e quando você vai olhar, ele fez um puxadinho de madeira, cobriu com a telha mais simples
Por exemplo, isso é uma história de uma casa de alto padrão, que na hora de tirar o habite, ele colocou ali no corredor do muro algumas ripas de madeira e fez uma cobertura. Não, ripa mesmo, uma madeira bruta, e fez uma cobertura de zinco, ficou muito escondidinho. Tanto que quando eu passei na primeira, olhei dentro, olhei ali na lateral, mas não tinha visto esse cantinho, né? E aí, beleza, solicitei o habite, tudo certinho, porque no projeto estava conforme a construção da casa, mas quando o fiscal veio, ele passou por um outro contorno da casa e viu essa cobertura de madeira simples. E ele notificou. Isso aqui também conta como área construída. Então, qualquer puxadinho coberto, ele é contado como área construída. E esse cliente, ele utilizava esse espaço para colocar utensílios de limpeza de piscina, boias, uma bicicleta. Ele só ficou bem baixinho, escondidinho. E no final ele fez o quê? Alterou o projeto ou tirou a casinha, a cobertura? Não tirou, ele preferiu pagar a metragem quadrada. Teve que fazer a alteração e adicionar a área construída. Só que aí eu fiquei indignada ainda na época. Eu falei, gente, como que eu vou aumentar uma área construída? E isso é um leque tão em sequência que na hora que eu aumento essa área construída, eu tiro também um pequeno alvará daquele corredorzinho coberto. Estamos falando em taxas e tudo mais até o final. Até o final, e também dentro da Receita Federal, você averbar e você fazer um CNO, você puxar tudo ali, adicionar aquela área construída de um puxadinho que você poderia só ter desmanchado e feito bonitinho, né? Ali a construção. E aí você juntar tudo, até aquele puxadinho ali, para você poder averbar na matrícula aquele puxadinho, porque é algo que o pai fez e ninguém mexia, e aí ele teve que averbar na matrícula o puxadinho de madeira. Eu tenho uma história parecida, que eu estou tirando a habits da empresa, né, no processo da habits, e nós precisávamos colocar um compressor para fora. Mas a coberturazinha, vamos colocar ali que é 2 telhas, de 80 por 1,20, sei lá. Pois a gente teve que mexer no projeto todinho para poder a gente conseguir continuar com o processo. Porque na hora, que nem você falou, na hora da vistoria, não passa se tiver uma telinha que seja fora do que tem no projeto. Do escopo aprovado, né? Então, assim, é por isso que é importante você ter um profissional ali que te acompanha, né? Do início ao fim. E hoje eu vejo que esse profissional, o arquiteto e o contador, ele não é um artigo de luxo mais como era enxergado, né? As pessoas viam antigamente. Hoje se torna uma necessidade para que você comece e termine de uma forma correta. E eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o próprio custo de tudo isso, porque muita gente, muitas vezes, não corre atrás desse pequeno detalhe, que é esses custos, né, para dar continuidade junto com a obra, que esse custo, ele tem um certo... Ele acaba saindo mais barato se iniciar, né, do início o processo até o final. Vocês conseguem explanar um pouquinho sobre esses custos? Que valor que tem esse custo no final da obra? Que no final acaba sendo, né? Você consegue diminuir até 40%, né? Do imposto, quando você consegue, ou até mais, dependendo se for pela construtora, tem casos que você consegue zerar o imposto no final da obra. Você não pagar, sai a sua guia ali da Receita Federal, uma taxa muito pequena, mínima. É só mesmo os encargos ali pequenos. Pode sair uma guia ali de uns R$800, R$1.200, enquanto você tinha uma guia de 14, 17, tem obras um pouco maiores que você tem uma guia de 50 mil. Então, se você vem fazendo esse acompanhamento do início até o fim, você consegue fazer esse abatimento. Porque acontece você pagar muito em duplicidade. Você vai muito pela estimativa, né? E não pelo imposto real. Quando você vem realmente prestando contas... E a estimativa, geralmente, ela é um processo mais demorado, minucioso e mais caro, né? Mais caro, porque o que acontece? A estimativa, ela vai seguir a tabela do CUB. A gente tem o CUB do Mato Grosso. E ali ele tem uma estimativa média do custo da metragem quadrada do nosso estado. Então, às vezes você conseguiu um abatimento, uma promoção em algum lugar, e aí você consegue reduzir o custo da sua obra, né? Às vezes você é a própria mão de obra da sua obra. Então, você com a sua própria mão de obra é outra forma de tributação também. E você, Jéssica, tem algum case de contar? Pode ser sobre o INSS, que deve ter, né? Antigamente, na época do SEI.
Nós temos o caso de um cliente que ele tentou fazer todo esse cálculo sozinho, ele mesmo entrou lá no gov.br, criou o seu CNO e no final das contas ele viu que o imposto ficou muito alto, né? Saiu uma guia gigante para ele pagar. E quando ele nos procurou, que nós fizemos o passo a passo, o processo corretamente, nós conseguimos diminuir até 70% do imposto dele. Então, por isso que nós devemos tomar bastante cuidado, né? Procurar pessoas especializadas, pessoas que têm experiência. Bem, estamos chegando ao nosso final de mais um episódio e eu gostaria que vocês falassem de cada empresa, né? Que eu sei que você, Jéssica, com J, é da Escopo, né? E a Jéssica com G é da Normatize, né? Vocês podem estar falando um pouquinho sobre a empresa, aonde que vocês estão localizados, se existe rede social, como contatar vocês. Agora é hora de vocês. A Escopo, hoje ela está ali na Avenida Magda de Cássia Piscinati, né? Então a gente é a Escopo Arquitetura e Engenharia. E hoje o que eu posso falar também para acrescentar é que não pense só no arquiteto ou só no engenheiro. Procure um contador tributarista para que a gente consiga trabalhar lado a lado, fazer todos os recolhimentos certinho, também aproveitar esses abatimentos, principalmente na regularização, que a gente descobriu, e a gente sabe também que ali na prefeitura agora tem o INSS-QN, que também tem a decadência ali do imposto. Então, assim, às vezes você está achando que você vai ter uma grande dívida, mas tudo bem organizado, você consegue reduzir bastante e ficar acessível para que você tenha tanto uma obra regular, mas também você pague o justo, né? O que é correto. Tem algum contato, rede social, alguma coisa para apresentar? Sim, é só procurar @escopo.projetos no Instagram e a gente já tem ali todos os contatos certinho que você pode clicar e já direcionado pelo nosso WhatsApp. E como achar você, Jéssica? O nosso Instagram é Normatize Obra. O contato é 669-9685-6898. Se tivesse que vocês darem um conselho para quem ainda não regularizou ou para quem nem imagina que ainda tem mais esse passo a passo para seguir, qual que é o conselho que vocês dão como parceiras para o seu Regularize cliente? a sua obra para ter economia. E não tenha medo de procurar sobre uma consultoria, porque venha, tire suas dúvidas, se programe, se organize para que você consiga regularizar a sua obra. Mas também, além de regularizar, que você faça a sua construção de uma forma correta. Então, uma consultoria, ela é simples. Então, a gente não cobra pela consultoria inicial, que é quando o cliente ele vem todo perdido e com a documentação, às vezes sem documentação, e não sabe que passo a passo tomar. Então, assim, a gente não cobra a primeira consultoria para que você se reorganize, entenda qual que é o processo, qual é o passo a passo, né? A gente consegue fazer a simulação sem nenhum tipo de custo, né? Aí depois a pessoa decide se ela quer seguir ou não. Num resumo total, regularizar não é custo, né? Ela é proteção patrimonial, isso? Exatamente. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui e pedir para vocês que ajudem a divulgar, apertar o sininho, né? E, claro, se inscrever no canal para que ele possa crescer.